Saudações a todas as famílias do Alto Vale do Braço do Norte, saudações a você que acompanha a nossa programação em todo o sul de Santa Catarina. A partir de agora, estamos iniciando, através do canal da RTV, mais um programa Sala de Visitas. O nosso programa que recebe semanalmente, às segundas e quartas-feiras, convidados muito especiais, pessoas que marcaram época, muitas delas ainda em atividade. E hoje, então, estamos de volta com mais esse programa, trazendo convidados especiais. Lembrando que está na apresentação eu, Pedro Ramon, saudando você com muito carinho. Saudações também em nome de toda a nossa equipe, câmeras, o Hugo Francione, a produção do Henri Betti, a coordenação do Israel de Souza e a direção do Redivo. O nosso Sala de Visitas recebendo hoje o ex-PM, atualmente na reserva, Paulo da Silva. Falando em Paulo da Silva, muita gente não lembra, mas quando se fala em Paico, sem dúvida nenhuma, muita gente vai se lembrar. Por isso, estamos trazendo ele que marcou época com fatos que realmente aconteceram, marcaram o momento dele atuando enquanto policial militar, muitas histórias, já que eles eram do efetivo apenas em 2 profissionais. E conosco, então, neste Sala de Visitas para contar toda essa história. Uma alegria recebê-lo, seu Paico, e aqui no nosso Sala de Visitas. Boa noite. Boa noite. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, que eu cheguei aqui em Braço Norte dia 2 de fevereiro de 69 e, infelizmente, na época era um serviço muito, um serviço muito ruim para trabalhar, porque não tinha efetivo, era 2 policiais, e outro que nós não tínhamos condições, nós não tínhamos viaturas, nós não tínhamos nenhum pai de algema, não existia na época, então nós trabalhávamos só, como diz o velho ditado mesmo, na raça. Como é que foi, para a gente começar a nossa conversa, como é que foi sua chegada a Braço do Norte? Você já era casado, casou aqui, já veio com filhos, e como é que foi a sua chegada até a Polícia Militar, a sua opção? Já sonhou desde adolescente, jovem, em ingressar na Polícia Militar, ou isso aconteceu depois, tinha sonho de ser uma outra coisa? Não, isso aconteceu depois, eu já tinha 3 filhos na época que eu fui para a Polícia Militar. Eu fui para a Polícia Militar e eu já ia fazer 25 anos, com 24 anos, né? Mas antes já estive no Exército, então fui para a Polícia Militar, me incorporei num dia, no outro dia já comecei a trabalhar, porque naquela época não precisava fazer estabilidade, que já quem era pronto do Exército já ingressava e já trabalhava no outro dia. O senhor, na verdade, veio do Exército? Esteve no Exército? Saí do Exército e fui para a Polícia Militar, né? Fiquei uns anos fora, né? Depois ingressei na Polícia Militar. Existe alguma identidade entre o profissional que atua no Exército e o que atua na Polícia Militar? A preparação é mais ou menos na mesma linha? Era um pouco meio diferente, né? Que o Exército, sabe que o Exército é quase outra função e a militar é trabalhar com o público, né? Mas eu digo na preparação física? Assim. Não, aí na preparação física quase era a mesma, né? Por isso que não precisava fazer a estabilidade. Era mais difícil chegar à Polícia Militar na época do que hoje? Não era mais difícil. Eu acho que hoje é mais difícil porque hoje já precisa ter um curso superior, né? 2º grau, né? Ou já tem alguém até com faculdade entrando na polícia. E na época, na minha, era primário, né? Entrei com 4º ano primário. Mas também não era fácil, não. Na minha turma, para ingressar, nós estávamos em 203 e passamos em 17. Mas o senhor trabalhava em que cidade naquele tempo? Não, eu quero dizer para a inclusão na Polícia Militar. Na Polícia Militar. Não era tão fácil de entrar também, já era difícil. Fazer o curso, passasse, tudo bem, se não passasse... Mas em termos de patente, precisava ter algum estudo também, ou não? Não. Eu nunca tive condições de estudar, mas nem um dia não fui mais para aula. Por quê? Eu já tinha na época 4 filhos, vim para cá com a família, não tinha tempo, o tempo era escasso, às vezes só para trocar de farda, de uma farda para botar outra farda.
Quantas horas vocês faziam naquele tempo? Não tinha hora. hora. Hoje é 24h48, né? Hoje é 24h48, 12 por 24, mas na minha época não tinha. Era trabalhar hoje e amanhã também. E às vezes todo dia, o dia todo? E às vezes estava em casa dormindo e era chamado. Eles nem iam mais na delegacia, já vinham na minha casa me chamar. Estavam lá brigando, estavam roubando lá. Tinha que sair com tudo e a gente atendia. Eu atendia com muito prazer isso aí. Atendi o público com muito prazer. Eu sempre dizia, não tem hora. Não tem dia e não tem hora. Pode ser de madrugada. Nunca me revoltei por isso. Sempre trabalhei com amor à população, porque é uma terra que eu me dediquei demais. Quantos anos o senhor atuou enquanto policial militar? Eu trabalhei 27 anos aqui em Braço Norte. Quase faltou um pouquinho para 27 anos. E, na verdade, vocês trabalhavam a parte de ação, a parte ostensiva e também a parte burocrática, era vocês que faziam lá os rascunhos, os registros? Nós fazia, eu pessoalmente, porque o outro não sabia nadar, não sabia mergulhar, fazia até serviço de bombeiro, tirar. Quando morria um coitado no rio, a gente tinha que prestar socorro e eu era o mergulhador na minha conta, eu tirei 29 corpos. 29 corpos no Rio Braço Norte aí. Até vir o bombeiro a Tubarão, né? E depois que o bombeiro veio para Tubarão, porque na época era só Florianópolis, né? Aí o bombeiro começou a dar assistência, depois veio o bombeiro a Braço Norte. Quando veio a Braço Norte também já estava quase me aposentando. Mas na época era... E morria muito mais do que hoje. O rio era mais perigoso? O rio era mais perigoso. Esse rio era muito perigoso. De repente as pessoas tomavam mais banho também. E ainda morria muito pessoal que vinha de fora. Lauro Mila vinha de Orleans, daquela região para cá, Uruçanga, Criciúma. Vinham passear, pescar e morriam. E certamente numa época em que o rio não era poluído, né? Era uma água limpa. E aí o pessoal, pela tradição, vinha tomar banho. Sim, é isso aí. E para a família, como é que foi esse momento assim? Eles reclamavam muito, o pai ainda está pouco presente, ou o senhor conseguia conciliar essa ação? Tudo acostuma. É, né? Tudo acostuma. Tudo acostuma. A tua família acostuma com o teu serviço é esse, eles acostumam. Se reclama um pouquinho um dia, não deu de uma festa lá, não deu porque tu está sempre trabalhando. Mas a minha função é essa, meu filho, trabalhar. E vocês tinham um treinamento constante também, né? Tinha. Como acontece hoje. A Polícia Militar era mais rigorosa também, não? Nas ações? Não era mais rigorosa. Hoje a Polícia Militar, sabe que a Polícia Militar é uma família, né? É uma família unida. Era e é ainda, né? Apesar de eu estar 17 anos, meio não estou totalmente afastado, entende? Porque de vez em quando eu vou na companhia, converso com... Eles são meus amigos ainda, e eu ainda considero a Polícia Militar uma família. E que eu tenho a dizer que hoje eles têm mais facilidade, mas eles têm muito mais trabalho hoje do que na minha época. Mas hoje eles têm mais facilidade de trabalhar, porque se eles estiverem num evento que eles 2 não resolver, ou 3 não resolver, vem 5, vem 6, vem 10, eles têm o lacrimogênio, eles têm o Estão mais choque, equipados, na verdade. mais equipados. Eles têm armamentos bons de borracha, eles têm que ameniza o elemento, né, o infrator. Mas nós, na época, como eu estou te dizendo, nós quando pegávamos uma pessoa que era meio débil mental, às vezes, que tinha que levar para a Colônia Santana, para o Rio Maina, que... Estava meio nervoso? Nós fazia serviço, eu levei vários, não tem conta de tantos que eu levei, de levar, porque despedir a polícia. E nós era obrigado, às vezes, a amarrar com a corda. O senhor falava das dificuldades dos equipamentos e armamento. Chegou algum dia tentar dar um tiro e a arma não disparou? Ou sempre que precisava em algum momento? Ou o senhor nunca disparou a arma em nenhum momento? Não. Nunca chegou? Não, eu sempre usei o bom senso, a calma, né? E fazia o serviço devagar. Devagar quer dizer sem agressão. No diálogo? No diálogo. E quando algum achava
que a educação era covardia, pensava que o policial estava com medo, né? Aí a gente procurava Aí agia. a mobilizar ele, né? Eu era preparado numa academia da defesa pessoal, né? Então a gente sempre resolvia os problemas. Quando precisava, fisicamente fazer força, fazia. Isso. Quer dizer, eu, graças a Deus, tirei o meu tempo todo militar na polícia, me aposentei e não tenho uma marca que seja de um tiro, de uma facada, não tem nada disso aí, né? Porque um pouco levei sorte, porque trabalhar numa cidade igual Braço do Norte, que não foi fácil convencer, que a gente nem vai citar o nome, mas você, como faz parte daqui também, já sabe que tem um nome, tem um histórico, daquelas pessoas que achavam que eram valentes. Eles não eram valentes, eles eram mal informados. Eles não tinham uma reunião, e isso aí eu procurei fazer com esse povo. E comecei a convencer essas pessoas, essas famílias, que atiravam na casa do padre, que temperavam a bebida com a caipira deles com um cano de revólver, bababá. Isso aí, eu chegava depois, comecei a fazer amizade, comecei a pescar com eles. Naquela época podia, quando tinha uma folga, eu ia pescar, nós ia fazer peixada, e fui tomando cafezinho na casa deles, fui explicando eles, vocês têm que ser assim, 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 para a cidade desenvolver. Isso aqui é uma cidade rica. Muito bem. O seu Paico vai continuar conversando com a gente depois do nosso intervalo. Ele vai contar, né? Continuar contando isso que ele vem contando para a gente aqui, de que, mesmo atuando numa época em que tudo era resolvido na força, tudo era resolvido de uma forma no fio do bigode, ele, trazendo a diplomacia, conseguiu fazer com que as pessoas fossem evoluindo. Depois do intervalo a gente volta com mais conversas aqui no nosso Sala de Visita, um instante só.